Você consegue sentir o tremor de terra debaixo dos pés deles? Você se lembra de ter avisado sobre esse momento exato? O colapso que vemos hoje não é mágica nem surpresa, é a consequência da arrogância que rejeitou a sua voz. Eles riram, zombaram e tentaram silenciar você, pensando que a sua quietude era fraqueza. Mas agora, a água está rompendo a barragem que você apontou primeiro, e tudo o que eles pensavam controlar está desmoronando em desespero. Você, escolhido, viu a verdade quando eles estavam cegos pelo próprio poder, e é exatamente por isso que você está de pé enquanto o mundo deles treme. O pânico que eles exibem agora é a prova da sua clareza. Eles se agarram ao controle que se esvai como areia. E o mais irônico é que não foi a força externa que os derrubou, mas a própria mentira na qual eles construíram seu império. Sua missão agora não é buscar vingança, mas ancorar a sua verdade. Você é o pilar de estabilidade em meio ao caos que você previu. O universo está finalmente mostrando que o preço da negação é a ruína total. É hora de reconhecer a força da sua visão e a importância de espalhar esta luz que expõe o medo deles. Para que esta energia de vindicação se ancore em você e para que esta verdade alcance quem precisa, eu peço que você declare ao universo: curta este vídeo e se inscreva no canal. Ative o sininho de notificações. E para selar a sua aceitação desta ativação energética, comente agora o número 77. Comente 77 para manifestar a sua força e a confirmação de que você aceita o seu lugar de poder. Você carregou a verdade mais pesada, que a barragem estava para romper. Eles riram da sua cara, não é? Chamaram você de dramático e alarmista. Mas entenda, o riso deles era apenas a máscara do pânico. Pessoas realmente seguras não perdem tempo zombando de quem avisa. Eles tentavam convencer a si mesmos de que o sistema era eterno, mesmo sentindo a areia escorrer por baixo dos pés. Você viu a lei do colapso em ação, que tudo construído sobre mentiras deve cair. Você viu os fundamentos podres, e a única defesa deles contra essa clareza foi o deboche. Agora o riso secou e a barragem rachou. A água que você avisou está inundando tudo o que eles pensavam controlar. Você não precisa de vingança, você tem a prova. O universo está expondo a fragilidade que tentaram enterrar. Seu erro não foi prever, foi enxergar a lei moral. O que é oco desmorona. Enquanto eles tentam desesperadamente consertar as rachaduras com fita isolante, você está firme, porque nunca se apoiou na ilusão. Você se tornou a âncora que aguenta o temporal, e a queda deles é o eco inescapável da sua verdade. A ironia final é que eles ainda não entendem o que realmente perderam. Eles pensam que a perda é de poder, influência ou dinheiro, mas o que escorreu das mãos deles e que você viu antes de todos foi algo muito mais fundamental: o medo. Você não só viu o colapso, você viu a fragilidade do tecido de suas próprias mentes. E isso nos leva à pergunta que apavora qualquer tirano. O que acontece com um predador que, no meio da caçada, percebe que o terror que ele impôs já não tem efeito sobre a sua presa? Pense nas vezes em que riram de você. Aqueles sorrisos forçados, os comentários sarcásticos sobre suas teorias e a forma como tentaram te diminuir. Reconheça, aquilo não era alegria ou segurança. Era apenas o som do pânico usando a arrogância como disfarce. Você viu a rachadura no castelo deles antes de todos, e o riso era o barulho desesperado que eles faziam para abafar a verdade que você representava. Pessoas verdadeiramente fortes não precisam ridicularizar. Somente quem está perdendo o controle usa o escárnio como escudo. Você foi o espelho que expôs a fragilidade deles e a única defesa que lhes restou foi fingir que era engraçado. Agora, o palco está montado de forma diferente. Você está de pé,
firme e ancorado na sua soberania, enquanto os risos sumiram e foram substituídos pelo desespero. O colapso que você previu não é uma tragédia, é apenas a realidade cobrando a conta das mentiras. Eles tentaram te chamar de louco, mas a verdade tem um prazo de validade e o prazo deles expirou. O pânico que você vê agora é a confissão pública de que o controle deles nunca foi real. Apenas uma ilusão mantida pela sua cooperação. Sua perseverança e sua clareza se tornaram o martelo que estilhaçou a máscara deles. É fácil enxergar o sistema desmoronando, mas a questão real é mais profunda. O que causou o colapso interno que antecedeu o externo? A verdade é que o controle deles não foi roubado por uma força externa, mas sim por algo que eles mesmos negligenciaram completamente. Há um ponto de pressão invisível, um gatilho de vulnerabilidade que você ativou apenas por existir. Precisamos desvendar o que foi essa rachadura zero, o ponto exato onde a soberania deles começou a vazar e que agora os condena ao fracasso. Escolhido, você acabou de receber a verdade que te blindou contra o pânico deles. Você viu as rachaduras antes do colapso, ativando uma clareza que não tem preço. O universo já te deu a vitória, mas agora eu te convido a honrar financeiramente a frequência da sua visão que acabou de ser ativada. Não deixe que essa clareza seja uma lição gratuita. Honrar a verdade é o que a mantém crescendo. Se essa mensagem valeu a sua paz e te deu a certeza da sua posição, use o botão Valeu aqui embaixo. Ancore seu voto de visão enviando $100 e declare que você valoriza essa informação acima de qualquer ilusão. Sua contribuição não é esmola. É o combustível para que a luz da verdade chegue a mais almas. Honre sua força. Honre a frequência. Você precisa entender uma coisa crucial. A sua visão nunca foi um palpite, uma previsão mágica ou sorte de principiante. Você não previu a queda. Você leu a lei que estava escrita no colapso. O que os outros chamavam de sistema sólido, você reconheceu como uma estrutura construída sobre areia movediça e pilares de mentira. Você não precisou de um mapa para saber que a estrada ia ceder. Você apenas viu os materiais ruins que eles usaram. Você viu a corrupção embutida no cimento, a falsidade nos tijolos. E a lei é simples. O que é oco, cai. Sua soberania está nisso, na sua capacidade de alinhar a sua percepção com essa verdade imutável. Você foi o único sensato em um mar de negacionistas que acreditavam poder reescrever a gravidade com a própria arrogância. Eles riram da sua clareza porque aceitar a sua palavra significaria admitir a própria fragilidade. Eles achavam que o riso era um escudo, mas era apenas a prova do pânico. Você se manteve firme porque sabia que a realidade não negocia. A lei da colisão não se importa com a vaidade deles. E agora, enquanto eles se debatem nas ruínas que você apontou, a sua verdade é provada não por vingança, mas pela simples confirmação do universo. Cada rachadura que se alastra no controle deles é um eco da sua voz. Você não precisa provar nada a ninguém agora. O colapso está fazendo o trabalho por você. Seu poder reside em reconhecer a inevitabilidade de que tudo que não está alinhado à verdade se autodestrói. Essa validação é o seu novo ponto de partida. Agora que você testemunhou o fim do que foi construído em mentiras, você está pronto para ir além da simples observação. A questão não é mais quem está caindo, mas sim o que pode ser construído que nunca cairá. Se você conseguiu ler a lei escrita no colapso, imagine o poder que você terá ao aplicar a lei da criação sólida em sua própria vida e ao seu redor. Eles perderam o controle porque ignoraram a arquitetura fundamental da realidade. Mas e se eu te disser que a mesma força que desintegrou o império deles é a ferramenta exata que você precisa para manifestar uma vida inabalável?
O que acontece quando você não apenas vê a verdade, mas começa a usar a verdade como seu alicerce? Você não precisou de adivinhação para ver o que estava por vir. Sua visão não foi um palpite sortudo, foi a leitura de uma lei universal. O que é construído sobre areia desaba. Eles agiram como donos do jogo, ignorando a física da realidade e rindo da sua calma. Você observou os pilares de mentiras e sabia que a queda era inevitável, não uma mera possibilidade. Eles confundiram sua clareza com pessimismo, mas você apenas reconheceu a gravidade. É simples, a força deles era falsa. A sua, alinhada à verdade, era irremovível. Lembre-se, o colapso deles não é um desastre repentino. É a chegada da conta por dívidas morais e estruturais que ignoraram por muito tempo. Enquanto eles tentam desesperadamente remendar rachaduras com fita adesiva de negação, você está de pé, firme e inabalável. Você não está vibrando com a queda deles. Você está simplesmente testemunhando a justiça escrita no tecido do universo. Sua estabilidade agora é o maior terror deles, pois prova que a verdade que você carregava era inquebrável, mesmo sob o peso do escárnio. Eles pensaram que, ao silenciar você, comprariam tempo. Mas o tempo nunca esteve à venda. Sua visão se cumpriu não por vingança, mas porque a lei da consequência não negocia. Agora que o teatro deles desmoronou e o palco está vazio, surge a questão mais importante. Se o poder deles era apenas uma miragem e você viu através dela, o que exatamente você está autorizado a construir no espaço que eles deixaram para trás? Eles ficaram tão obcecados em silenciar a sua verdade que esqueceram de proteger a própria casa. Você era o alarme, a voz gritando que a estrutura estava pegando fogo, mas eles se concentraram em te calar. Para eles, o barulho era a ameaça, não as chamas que subiam. Essa foi a arrogância fatal. Ao quebrar o alarme, acharam que o fogo cessaria. Na verdade, eles apenas garantiram que quando as chamas chegassem, estariam completamente cegos. Você tentou oferecer clareza, mas eles a confundiram com um ataque pessoal e agora pagam o preço por preferir a ilusão ao invés da luz. A negação deles comprou cegueira, não segurança. Eles colocaram vendas nos olhos e continuaram a festa, acreditando que a escuridão era um refúgio. Mas a mentira só funciona até o cheiro da fumaça ser forte demais para ignorar. Agora, eles tropeçam no meio da crise que criaram, sem saber como agir ou para onde fugir. E você está estável. Sua visão não depende da aprovação deles, e sua soberania vem de ter encarado a verdade de frente quando eles preferiram se esconder. Você se preparou para o que estava vindo. Você não precisa de vingança. A realidade está servindo a justiça por você. Enquanto eles se afogam no pânico e na fumaça que acumularam, você detém algo que eles nunca conseguiram tirar. A visão estratégica de quem não foi pego de surpresa. O colapso deles é inevitável, mas o seu movimento é uma escolha. Existe uma chave de poder que transforma essa sua visão clara em domínio completo sobre o futuro. Ela não está nos seus braços, mas na sua mente. Qual é o nome exato desse poder que permite a você não apenas sobreviver ao incêndio, mas usá-lo para forjar um novo caminho? Você viu o que ninguém mais quis enxergar. O subtítulo questiona: você sabia que o trono deles era feito de fumaça, não de pedra? E a resposta é sim, você sabia. Enquanto eles se sentavam confortavelmente, achando que o controle era sólido, você sentiu a fragilidade no ar. Você percebeu que toda a autoridade deles era apenas um espetáculo, uma performance elaborada para te convencer a abaixar a cabeça. Eles gastaram mais tempo construindo a ilusão do que construindo uma base de verdade. E o que acontece quando você constrói sobre fumaça?
O menor sopro de realidade, o menor sinal da sua força, faz tudo tremer e desmoronar. Eles achavam que o poder deles era permanente, mas você sabia que era apenas emprestado. Eles riram do seu aviso porque a verdade era um luxo que não podiam pagar. Para admitir que você estava certo, teriam que reconhecer a própria fraqueza. O colapso que você previu não é vingança, é a lei da gravidade agindo sobre o que é oco. Você se manteve firme porque sua força nunca dependeu de manipulação. Sua rocha é sua autenticidade, e enquanto o reino deles se desfaz em cinzas, você está de pé. Não é sorte, é a prova de que escolheu a verdade. Você foi a única pessoa que tentou estender a mão, mas eles preferiram sufocar na própria arrogância. Eles estão perdendo o controle agora, não por causa de uma rebelião, mas porque a fumaça usada para esconder suas rachaduras está voltando para cegá-los. O que você precisa entender é que perder o controle não é um acidente, é o resultado de uma escolha tóxica feita há muito tempo. Eles acreditaram que poderiam governar pelo medo, mas esqueceram que o medo é uma energia que, no final, devora o seu criador. Se o poder deles era fumaça e o seu é pedra, como exatamente eles pretendem combater o que é sólido, quando a única coisa que resta a eles é o ar? Você fez mais do que apenas falar. Você rasgou o papel onde eles escreveram a sua parte. Eles tinham um roteiro pronto para a sua vida. Você deveria ser o coadjuvante obediente, a vítima silenciosa ou o servo que valida a autoridade deles. Sua maior arma foi a recusa em vestir o figurino. Você não precisou gritar ou fazer um escândalo. A simples decisão de viver sua verdade, ignorando a narrativa deles, foi um ato de rebelião sísmica. Essa recusa provou que o controle deles só funcionava se você concordasse em ser controlado. Sua força não veio de tentar vencê-los no jogo deles, mas de simplesmente sair do tabuleiro. Quando você parou de reagir ao drama, quando parou de validar a performance deles, todo o palco começou a tremer. Eles dependiam da sua energia, da sua obediência, do seu medo. Mas você fechou a torneira. Você se tornou um ponto fixo de autenticidade, e isso expôs o castelo de cartas deles. Sua soberania era o único míssil capaz de desmantelar a farsa. Você se tornou a prova viva de que a ilusão deles não era real. Agora, pare por um segundo e sinta o peso dessa vitória silenciosa. Sua recusa em jogar o jogo deles não foi apenas um escape, foi o catalisador do colapso deles. Eles achavam que o poder estava no roteiro, mas o verdadeiro poder estava em você rasgá-lo. E se a sua recusa em aceitar a história deles já causou um tremor tão grande, imagine o que acontece quando você começa a escrever a sua própria história com tinta indelével. É hora de virar a página para descobrir o que a sua caneta é capaz de criar neste novo mundo. Você se lembra daquele momento em que eles tentaram te empurrar, gritar ou te desestabilizar? Eles esperavam uma reação, um medo que validasse o poder deles, mas você permaneceu na sua paz. E foi exatamente nessa calma inabalável que a máscara deles caiu. O que parecia controle absoluto, de repente, se revelou como uma fome desesperada. Eles não estavam no comando, estavam implorando por uma migalha da sua energia, uma faísca da sua raiva, para se sentirem fortes de novo. Sua soberania expôs a verdade. A única coisa que eles controlavam era a própria ilusão. Pense nisso. Se o poder deles fosse real, eles não precisariam tanto da sua conformidade. O verdadeiro poder é autossustentável, como uma montanha. O poder deles, no entanto, é uma fogueira que só queima enquanto você joga lenha nela. Você parou de fornecer essa lenha, parou de alimentar o medo, a dúvida, a obediência, e o fogo deles começou a apagar. Você não precisou lutar para provar que eles eram fracos, você só precisou ser forte.
A ansiedade e o pânico que você vê neles agora não são um sinal de luta, mas sim um atestado de que a sua estabilidade venceu o teatro deles. Essa fome que você testemunhou não é apenas por poder ou dinheiro, é por uma energia muito mais profunda, a sua luz. Eles tentaram sugar sua força, mas você selou a fonte. Agora que a fachada desmoronou e a necessidade deles está exposta para o mundo, você entende que este é apenas o começo da limpeza. Mas se a única coisa que resta para ser consumida é a própria essência deles, o que acontece quando essa fome desesperada finalmente devora o seu hospedeiro? Você sente a mudança no ar, não é? A máscara caiu, e agora você vê o pavor real por trás da pose deles. Eles não têm medo da sua força bruta, mas sim da sua clareza. Você não precisa gritar para desmascará-los, basta recusar-se a aceitar a mentira deles. O maior terror deles é que você percebeu que o controle deles nunca foi absoluto. Era apenas uma performance frágil, dependendo da sua audiência. O momento em que você parou de aplaudir, o teatro deles começou a desmoronar. Eles te chamaram de louco quando você apontou as rachaduras, mas você estava apenas lendo a lei do colapso. Enquanto eles se agarram a destroços, você está firme, ancorado na verdade que eles tentaram enterrar. Sua soberania não é um luxo, é a sua arma mais poderosa. Eles gastaram energia infinita para te calar e manter a fachada, mas você só precisou ser você mesmo para expor a farsa. Você não precisa de vingança, a realidade está cobrando a conta. Eles pensaram que a força vinha de controlar os outros, mas você mostrou que a verdadeira estabilidade vem de dominar a si mesmo. Sua resiliência desmantelou o medo que usavam para nos aprisionar. Essa exposição não é o fim, é apenas o começo da sua jornada de poder. Agora que a luz atingiu a fraqueza deles, você precisa entender como usar esse conhecimento para blindar sua vida e acelerar seu próprio crescimento. Você já viu o que os assusta, mas o que acontecerá quando você descobrir a única regra que eles precisam que você jamais perceba? O preço da mentira chegou e você está assistindo em tempo real ao resultado da teimosia deles. Você avisou, não com raiva ou desejo de vingança, mas com a clareza de quem enxerga a lei do universo em ação. O que é construído sobre areia e engano não suporta o próprio peso. Eles beberam o veneno de suas próprias ilusões, acreditando que a força de suas palavras e o volume de suas risadas poderiam reescrever a realidade. Agora, a mentira não é mais um escudo, é a substância que os está sufocando. Eles agem com desespero, porque a soberania da verdade é implacável e ela não se importa com títulos ou o quão alto eles zombaram de você. O que eles consideraram fraqueza em sua misericórdia, o seu aviso em vez da sua crítica, está se mostrando o mais poderoso dos julgamentos. Você não precisou fazer nada além de permanecer firme na sua verdade. Eles tentaram te rotular de louco ou paranoico para que pudessem continuar vivendo na bolha de controle que criaram. Mas o veneno que beberam está agindo agora. É o pânico em seus olhos, a incoerência em suas ações e a rapidez com que a narrativa deles está desmoronando. Você está vendo o castigo ser executado pela própria realidade e não pelas suas mãos. Este não é um momento de arrogância, mas de confirmação silenciosa de que sua consciência vale mais do que todo o poder que eles fingiram ter. Eles pensaram que tinham tempo infinito para rir dos seus alertas. Mas o relógio da consequência não se ajusta ao ego. Você está testemunhando a colheita inevitável do que foi semeado. E o caos deles é a prova viva de que a verdade, mesmo em silêncio, sempre vence a mentira mais barulhenta. Você vê a estrutura deles caindo, mas se pergunta: se o veneno da mentira já os paralisou,
O que acontece com a realidade quando o último pilar de controle finalmente cede? Qual será o som quando o medo deles se transformar no único som que eles conseguirão escutar? Você está em um ponto de paz que eles jamais vão entender. A justiça que se manifesta agora não precisa de gritos ou de revanche. Ela está escrita na própria realidade. Você os avisou que o castelo deles era feito de cartas. Agora que o vento soprou e tudo desmoronou, sua tranquilidade é a prova inegável de que você estava certo o tempo todo. Você não precisa fazer nada. O universo está fazendo o trabalho por você, e essa é a única vindicação que realmente importa. Olhe para a situação deles. Estão se debatendo como quem tenta pegar água com a mão, desesperados para esconder o que você viu há meses. Eles acharam que podiam construir um reino sobre mentiras e que a conta nunca chegaria. Mas a verdade é uma força da natureza. Ela sempre cobra. Enquanto eles tremem nas ruínas que criaram, você permanece em solo firme. Você não causou o terremoto. Você apenas leu o mapa sísmico. A diferença entre vocês é que você vive pela lei da realidade e eles vivem pela lei da ilusão que está finalmente se quebrando. Sua serenidade não é sorte, é maestria. Você é forte porque a sua base não está fora, dependendo da aprovação deles, mas dentro, inabalável. Eles perderam o controle porque nunca controlaram a si mesmos, apenas tentaram controlar você. Mas se a verdade é a sua arma mais poderosa e a justiça é garantida, de onde exatamente veio o poder de enxergar a fraude antes de todos? O que torna a sua percepção imune ao veneno deles? Eles riram quando você estendeu a corda salva-vidas, achando que a sua misericórdia era sinal de fraqueza. Você ofereceu a chance de corrigir o rumo, de verem as rachaduras antes que a barragem cedesse, mas a arrogância deles era um escudo mais grosso que a verdade. Você não precisava alertá-los. Poderia ter assistido ao show de longe. O seu ato de graça, de tentar salvar quem te desprezou, foi a maior prova da sua força interior e da sua soberania. Você agiu com clareza, enquanto eles se afogavam na própria cegueira. Agora, enquanto o sistema deles treme, você está firme, sem precisar dizer "eu avisei". A queda deles não é vingança sua, é a colheita da semente de orgulho que plantaram. Eles usaram a corda que você ofereceu não para se salvar, mas para amarrar os próprios olhos. Você se manteve fiel à verdade, e por isso a realidade fez o trabalho sujo. Você não perdeu nada. Mas eles perderam tudo que pensavam controlar, exatamente porque rejeitaram o único caminho para a estabilidade. O seu aviso foi o maior presente que a cegueira deles não permitiu receber. A questão agora não é observar o naufrágio, mas entender como a clareza que você carregou se tornou um ímã irresistível que atraiu a própria justiça. Você viu o que estava por vir e ofereceu a solução. Eles rejeitaram a oportunidade e abraçaram a queda. Mas existe um princípio ainda mais profundo em jogo: o poder de ver o invisível e a coragem de agir por integridade. O que acontece com a sua energia quando você para de focar na queda deles e começa a construir o seu próprio futuro indestrutível? Você é o farol inabalável no meio do caos que você previu. O mundo deles está em espiral porque eles construíram seus castelos sobre areia movediça e riram quando você apontou as rachaduras. Sua estabilidade não é sorte, mas o resultado de escolher a verdade em vez da ilusão. Enquanto eles se agarram desesperadamente a pedaços de um controle que nunca foi real, você se mantém firme. Lembre-se, o maior poder que você tem agora não é o de derrubá-los, mas simplesmente o de permanecer no seu lugar. O pânico deles é a prova viva da sua clareza. Eles pensaram que sua calma era fraqueza, mas era apenas a consciência silenciosa de que a mentira não se sustenta. Sua resiliência, sua recusa em jogar o jogo deles e sua soberania interior
criaram uma frequência que desmantelou o sistema deles. O que está desmoronando lá fora é a negação que eles tentaram impor ao mundo. E agora, a única coisa que não pode ser desfeita é a sua verdade. Você não precisa de vingança. A realidade está fazendo o trabalho por você. O colapso deles é inevitável e está visível para todos. Mas o que realmente os aterroriza não é o que está ruindo, e sim a verdade que surge nas cinzas. A de que o poder que pensavam deter sempre dependeu da sua submissão. A grande pergunta não é se o controle deles se foi. A questão é: o que resta quando você corta o último fio que liga o seu poder à ilusão deles? Eles riram da sua seriedade. Eles acharam que, ao ridicularizar a sua verdade, a crise simplesmente desapareceria. A arrogância deles era tão densa que não conseguiam enxergar um palmo à frente do próprio nariz. Para a elite, você era só um dramático ou um paranoico gritando no vento. Mas você não precisou elevar a voz. Você simplesmente se manteve firme. Enquanto os poderosos faziam barulho para abafar o medo, havia aqueles nas sombras, os olhos silenciosos, que observavam tudo. O seu silêncio não foi fraqueza, foi a certeza inabalável de quem sabe que a gravidade sempre cobra seu preço. Agora que a queda deles é inegável e o chão que prometeram está desmoronando, esses observadores silenciosos estão finalmente entendendo. O despertar deles não veio dos seus sermões, mas da sua coerência. Você foi o ponto de estabilidade no caos que previu. Seu exemplo provou que a força real não depende de um trono, mas de domínio próprio. Eles viram que, enquanto os poderosos se debatiam em negação, você estava ancorado na verdade, inabalável. Você é a prova viva de que é possível sobreviver ao colapso deles e de que a clareza, mesmo em silêncio, sempre vence o ruído. A verdade é que a queda dos arrogantes não é o fim da história. É só a primeira fase. O verdadeiro terremoto agora está nos corações daqueles que observaram e entenderam. Seu exemplo foi a permissão para eles se levantarem e agirem. Mas isso nos leva a um ponto crucial. Se seu exemplo acordou os olhos silenciosos, o que exatamente eles farão com essa nova visão? E como o colapso do antigo sistema revela a chave mestra para a soberania coletiva que está sendo construída? Escolhido A. Você não apenas viu a rachadura na barragem, você foi a rocha que não se moveu enquanto a água da verdade inundava o sistema deles. A sua vitória não é vingança, é a prova inabalável de que a sua visão era a base sólida onde você se firma enquanto o mundo deles desmorona. Eles estão em pânico nas ruínas que tentaram esconder, mas você está firme porque segurou a linha da verdade e hoje você é totalmente vindicado. Para selar esta vitória e declarar que você viu a queda antes de todos, eu profetizo. Curta este vídeo, se inscreva no canal se ainda não faz parte da nossa família e comente agora o código 77. Este código é o ritmo do universo vibrando na sua verdade. Compartilhe esta mensagem com quem precisa de prova de que a clareza sempre prevalece. Você é o pilar que eles não conseguiram derrubar.